Olá, pessoal. Mais uma vez estou aqui para apresentar meu estágio híbrido de extensão pela Uninter, segunda licenciatura em Pedagogia, e a aula de hoje é uma proposta de projeto literário. Eu já tive a oportunidade de fazer esse projeto. Na verdade, ele foi um pouco mais extenso, ele atingiu desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio, e eu posso garantir que é um projeto de grande valia e de grande repercussão positiva entre os educandos. Também já tive a oportunidade de fazer esse projeto com os meus filhos, enquanto eles eram crianças e adolescentes, e também teve um resultado bastante positivo. Então eu os convido a participar desse plano de aula que eu preparei com muito carinho. Eu fiz de uma maneira muito sucinta, vou dar algumas dicas enquanto nós vemos as telas, mas eu gostaria de deixar bem claro que eu fiz um esboço bem prático, e aí vai da necessidade da turma, do grupo que vocês estão trabalhando e da criatividade de cada um, ok? Então, eu os convido a compartilhar comigo esse momento. É um momento muito carinhoso. Eu preparei esse plano de aula com bastante carinho e atenção, e é um projeto do qual eu gosto muito de falar, ok? Então, vamos lá, compartilhando com vocês, e espero que vocês me deem sugestões e dicas e que a gente troque muitas ideias. Estágio supervisionado de ensino fundamental, estágio híbrido de extensão, pedagogia, segunda licenciatura Uninter. Meu nome, Osana Darzanfaco Tomanic, ano de 2020. Plano de aula de leitura, interpretação de texto e escrita. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental. Projeto literário. Como eu falei no início, eu gosto muito de projetos que envolvam várias turmas e com faixas etárias diferentes, porque as trocas são bastante ricas. Nós já vimos em vários momentos do estudo de pedagogia que o aprendizado se dá muito pela troca de informação, pela troca de conhecimento. E quando há essa troca em diferentes faixas etárias, embora próximas, é muito enriquecedor. A criança mais nova sempre se espelha no exemplo das atitudes das crianças mais velhas. Eles os têm como um ídolo. Então, essa troca é muito enriquecedora. E os mais velhos gostam muito de fazer esse papel de ensinar os mais novos. Aumenta a autoestima, aumenta a autoconfiança. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa mescla de faixas etárias. Então, eu fiz essa proposta de trabalhar do primeiro ao quinto ano, como nós estamos nos detendo ao ensino fundamental, séries iniciais, mas isso pode ser extensivo a vários tipos de faixas etárias e outros tipos de projeto também. Esse projeto literário, como eu já falei, já foi realizado por mim diversas vezes, e os resultados sempre foram extremamente prazerosos. E às vezes também ocorre de nós começarmos um projeto de uma maneira e no decorrer do desenvolvimento deste projeto ele ir mudando o seu rumo. Ele pode não mudar o seu objetivo, mas o rumo como vai tomando para alcançarmos os objetivos, eles podem ir se modificando. Isso se dá pela atenção que nós devemos proporcionar e dar às crianças, olhando de verdade e ouvindo de verdade as suas necessidades. Então, um projeto que começa com
um possível encadeamento, ele vai se transformando, e quando nós vemos, aquele projeto inicial se transformou num projeto bastante diferente. Eu acho isso muito enriquecedor, porque eu não gosto de nenhum projeto, nenhum plano de aula que seja fechado. Quando ele é fechado, quando ele é rígido, ou como algumas pessoas gostam de falar, embora eu não goste desse termo, ele é engessado, você não permite que o aluno, as crianças, se coloquem e você realmente perceba o quão rico pode ser. E a educação, ao meu ver, só acontece quando existe uma via de mão dupla. Então, eu proponho, mas eu também aceito propostas. Eu dou opiniões, mas eu também escuto e aceito opiniões. Então, isso para mim num projeto é muito enriquecedor. É você sempre tentar, da melhor forma possível, fazer com que o projeto tenha a participação da criança. Então, aí entra totalmente o protagonismo e a autonomia dos educandos. E é esse o nosso objetivo maior: fazê-los protagonistas e autônomos do seu conhecimento. Então, vamos discutir um pouquinho mais, passo a passo, desse projeto. Alguns objetivos que eu elenquei nesses projetos, e aí vai de acordo com a necessidade de cada grupo para ser alterado, ao meu ver, num projeto inicial, num objetivo inicial seria conhecer os diferentes estilos literários. Então, como nós já vimos em aulas anteriores, é de suma importância para desenvolver o hábito de leitura, a compreensão, a interpretação de texto, você ter vários modelos literários, vários estilos literários, vários autores, vários gêneros literários. E quando eu falo aqui em literatura, eu não estou falando apenas da sua forma escrita. Devemos lembrar que no início a literatura ela tinha uma tradição totalmente oral. Então surgem daí as cantigas. Então, dentro desse projeto, procurar colocar para as crianças, para os 5 grupos, todas as formas de gêneros textuais e, de preferência, ir à medida da sua idade, à medida da compreensão do grupo, colocando também a sua parte histórica, contextualizando culturalmente, socialmente e historicamente. Conhecer diferentes autores. Aqui, quando eu coloco esse objetivo de conhecer diferentes autores, não é simplesmente citar o nome dos mesmos, mas sim conhecer um pouco da sua biografia, conhecer como era a sociedade de sua época, como era a história da sua época, como eles viviam politicamente, como eram as suas famílias, quais os hábitos alimentares. Isso é de um enriquecimento enorme. Eu me lembro uma vez de um dos projetos literários que eu fiz, numa determinada série, foi trabalhado o Anarquistas, graças a Deus, de Zélia Gattai. E os alunos que faziam parte desse projeto ficaram encantados com a história, porque é uma narrativa interessantíssima, é uma narrativa verdadeira, e constata todo um momento histórico-social brasileiro bastante importante. E a partir daí eles foram fazendo pesquisas. E como um dos objetivos do projeto era essa interdisciplinaridade e essa troca na faixa etária, eles começaram a contar essas histórias para os menores. E quando nós percebemos, tinham alunos de séries anteriores, esse grupo pertencia ao 7º ano, e quando nós percebemos, tinha aluno de 5º, 6º ano, já lendo também esse livro. E muitos alunos do 4º ano já na espera de poder ler o livro, porque eles se encantaram com toda a apresentação que eles foram fazendo, né, os próprios alunos foram fazendo, de pesquisa sobre todos esses segmentos da obra literária, que
o momento histórico, social e político da época. E o modo como as famílias viviam, o modo como se vestiam. Então foi um projeto extremamente rico, e isso pode ser levado para qualquer obra, para qualquer momento. Então, quando eu falo de conhecer diferentes estilos literários e conhecer diferentes autores, é realmente procurar conhecer o autor, fazer uma pesquisa biográfica do autor, uma pesquisa de outras obras do autor e saber por que ele escreveu aquela obra. Porque todo escritor faz esse registro e faz o registro no sentido de expressar os seus sentimentos e sua visão de mundo. Então, levar as crianças a perceber isso também. Então, ler gêneros e autores diferentes. Voltando a reforçar a importância disso para a ampliação da leitura e interpretação de texto. Ouvir diferentes pessoas lendo. Nesse projeto, há muitas rodas de leitura. Então, não necessariamente lendo sobre o mesmo livro que você está lendo, mas eu acho muito enriquecedor você, numa roda de leitura, ter vários gêneros literários, vários títulos, vários autores, e cada um lê o pedaço que mais lhe encantou, o pedaço que mais lhe chamou a atenção, e isso vai fazendo com que o interesse entre os outros vá crescendo também para descobrir outras obras. Sem contar que é um exercício de cidadania, de respeito, de ouvir o outro, de esperar o outro na sua vez, de esperar o outro falar. Enfim, como eu falei, o projeto às vezes começa pequenininho, ele tem a ideia de durar, a proposta de durar 15 dias, ele acaba se transformando num projeto anual. E já aconteceu também do projeto ter sequência no ano seguinte. Então, aí vai de dosar e perceber a medida certa para a sua turma. Outros objetivos que eu considero bastante importantes são, no caso, os objetivos primários, né, para esse projeto. Compreender e interpretar textos diferentes. Já vimos em outras aulas a diferença entre compreensão e interpretação de texto e a necessidade de se aprimorar dia a dia essa atividade. Como nós já comentamos também, a compreensão e a interpretação de texto faz parte do nosso cotidiano e é de suma importância. Fazer reflexões sobre os textos e os assuntos apresentados. Então, nós vamos ver mais para frente, agora, brevemente, a questão dos assuntos que são levantados para se realizar o projeto. Então, é muito importante se refletir sobre isso, né? Por que esses textos, por que estes assuntos? E, importantíssimo também, o aprimoramento da escrita. Então, um dos objetivos que eu chamaria de primários seria aprimorar a escrita. Claro que dentro desses objetivos primários, cada um conhecendo a sua turma, conhecendo os assuntos propostos, conhecendo até os gêneros literários e os autores propostos, vai elencar outros objetivos dos quais a sua turma carece de um maior cuidado, de um maior trabalho. E, como eu já disse também, é um texto em aberto. Então, é apenas uma indicação, um pequeno roteiro. A partir daqui, cria-se e expande-se. Em um primeiro momento, devemos fazer um levantamento com as crianças de seus assuntos preferidos. Eu sempre gostei de começar a aula com uma conversa de roda. E quando eu vou apresentar um projeto, essa conversa de roda é mais importante ainda, porque é a partir dela que eu vou fazer todo o levantamento para realmente o meu projeto tomar corpo. Então, num primeiro momento, na primeira conversa, nós vamos levantar quais são os assuntos que estão chamando a atenção das crianças naquele momento. Nós já vimos em aulas anteriores que, para despertar o interesse da leitura e estimular a leitura cotidiana, é muito importante que se observe qual é o assunto que a criança está interessada. Então, a partir desse assunto de interesse,
nós podemos procurar autores, procurar obras que desenvolvam aquele assunto, que explanem sobre aquele assunto. Então, se o assunto do interesse da turma for diferenciado, não tem problema nenhum. O projeto literário, ele não visa um único autor, uma única obra para todos. Muito pelo contrário. Quanto mais diversidade tiver, mais enriquecedor será. E mais o aluno dominará o assunto, porque o assunto foi escolhido por ele, o autor foi escolhido por ele. Então, sempre que há a opção de fazermos uma atividade em que nós temos esse protagonismo da escolha, nós temos essa autonomia de escolher aquilo que nos agrada, é muito mais prazeroso. E já falamos também que transformar a leitura, a interpretação e a escrita em atividades prazerosas é de suma importância para criar-se o hábito de ler. Então aí nós vamos fazer uma listagem coletiva, não precisa cada um ter essa lista, é uma listagem que o grupo todo terá, dos assuntos levantados pelo grupo e quais são os assuntos mais pertinentes, os assuntos que mais aparecem, e aí então nós podemos separar até por grupos de semelhança, mas sempre deixando que o aluno seja o protagonista. E se num grupo de 30 alunos eu tenho 10 sobre o mesmo tema e 20 cada um com um tema diferente? Ok, cada um vai escolher o seu gênero, o seu assunto diferenciado. E aí a riqueza vai aumentar. E se durante o processo algum aluno resolver trocar? Não tem problema nenhum. Nós podemos registrar também essa troca, o porquê houve essa troca, auxiliá-lo nessa reflexão do porquê houve a troca. E, como eu falei no início, não existe nada fechado. Não é uma caixinha de concreto, tá? É aberto. Aí faço um novo levantamento, desta vez, dos livros e histórias que as crianças já tiveram a oportunidade de ler e ouvir sobre o assunto. Então, foi determinado o assunto que cada um quer abordar, ou que um determinado grupo dentro, um subgrupo dentro do grupo quer abordar. Como trabalhar isso? Então, nós vamos aí fazer um levantamento do que você já ouviu falar, que músicas que você já ouviu sobre esse tema, que livros você já ouviu desse tema. Será que tem livros específicos a esse tema? Será que algum autor especificamente se interessou por isso? Nós vamos fazer um levantamento de tudo isso. Então, é uma pesquisa bastante ampla. Normalmente as crianças ficam muito interessadas. E hoje nós temos essa incrível ferramenta que é a internet para poder elaborar e auxiliar essa pesquisa junto aos pequenos. E aí entra um outro fator bastante interessante, que é mostrar que a internet é um instrumento de conhecimento, é um instrumento precioso de pesquisa e auxiliá-los de como fazer uma pesquisa correta. Quais são os sites que são confiáveis? Fazer vários apontamentos, fazer comparações de informações, né? Verificar a veracidade daquela informação. Então, tudo isso faz parte do objetivo desse projeto. E é como eu falei, aqueles primeiros objetivos, eles são objetivos primários. E a partir deles, olha quantos outros vão surgindo. E sempre trabalhando com as crianças a questão também dos valores, o respeito, o ouvir o outro, o esperar a sua vez. Então, é um projeto tão complexo e que abrange tantas áreas, e aí você pode convidar o seu colega de matemática para fazer um levantamento de análise de quantos livros, fazer um gráfico, quantos autores, quantos livros, quantos assuntos. Então você já faz uma entrada na estatística, você faz uma sincronia junto com o professor de geografia, localizando geograficamente
a origem do autor, aonde se passa a história. Você também pode fazer um projeto elencando a interdisciplinaridade com história, com ciências, com educação física, onde que eu posso encaixar, quais as atividades físicas praticadas nessa modalidade ou neste momento. O autor era chegado a atividades físicas, enfim, é infinito. Você tem 1000 janelas para ir abrindo e ir direcionando a pesquisa e incentivando a pesquisa com os seus alunos. Aí, novamente, você faz uma listagem dos títulos mencionados. Então, novamente, você vai utilizar a escrita, a função da escrita. Para os menores, sempre o texto coletivo, sempre chamando atenção para as novidades e deixando-os fazer as descobertas e as tentativas. Tá? Para os maiores, já pode fazer até uma questão de listagem coletiva de uma forma mais autônoma, um grupo com os autores de A a M, outro grupo com os autores de N a Z, enfim. 1000 maneiras de se elaborar e de sempre fazer com que o aluno seja protagonista e tenha autonomia dos seus conhecimentos. Aí nós vamos começar a desenhar com os alunos as etapas do projeto. Então, como que eu vou efetivamente colocar esse projeto em prática? Em tempos de escolas, eu gostava muito de fazer visitas à biblioteca. Então, primeiro visitávamos a biblioteca da escola, fazíamos um levantamento de acordo com os assuntos, os autores, os títulos que poderíamos ler, pedíamos à bibliotecária para nos ajudar com livros que tivessem aqueles assuntos, e aí, às vezes, essa visita à biblioteca da escola estendia-se por 2 ou 3 idas, para que todos tivessem a oportunidade de ver e de decidir qual livro gostaria de ler. Depois, sempre que possível, eu procurava ir também à biblioteca municipal, fazer com que os alunos conhecessem a biblioteca municipal, saber como se portar numa biblioteca, como utilizar a biblioteca. Ficavam sócios da biblioteca municipal. E aí também fazíamos esse levantamento. Claro que anteriormente eu conversava com o responsável da biblioteca, explicava o objetivo e a função, e eles já deixavam previamente separados alguns autores, alguns títulos referentes àqueles assuntos, mas também deixava com que os alunos visitassem livremente a biblioteca, sempre com orientação de como usá-la. Depois disso feito, aí havia então a proposta de escolher um livro para leitura. Eu sempre procurei deixar muito livre os alunos nessa escolha. Eu só fazia a orientação quanto ao tempo que ele teria para fazer essa leitura, tá? E me surpreendi positivamente muitas vezes a esse respeito. A partir das escolhas do livro, iniciar a proposta do projeto. Então, aí você tem o livro, aí você vai programar com o seu grupo como que vocês vão começar a elaborar e o que vocês vão começar a elaborar. Eu gostava de dar pelo menos uma semana para que ele tivesse contato com o livro, para que ele lesse, para que ele se inteirasse sobre o assunto, sobre o enredo do livro, ficasse um pouco mais próximo dos personagens, se adequasse à ambientação do livro, para que começasse a surgir as pequenas ideias de como eu poderia transformar isso. Claro que diariamente eu fazia uma roda de conversa de como estava acontecendo essa leitura, né? Fazia aqueles cutucos literários que eu gostava de chamar, para saber como é que era o personagem, se ele estava, como é que estava, se estava gostando, se já tinha aparecido alguém interessante, como era o ambiente, enfim. Nessa roda de conversa literária, sempre
tentando fazê-los se posicionar diante da obra. Uma coisa muito importante que eu esqueci de mencionar antes é que sempre que eu levava-os à biblioteca, tanto da escola quanto da municipal, eu também escolhi um livro, eu também participava do projeto. Então, eu também colocava para o grupo qual era o assunto do meu interesse, qual era o autor que eu já tinha lido a respeito, quais eram os livros que podiam ter aquele assunto. E eu saía da biblioteca também com um livro que eu havia escolhido de acordo com o assunto que eu também ia participar. Eu era sujeito agente e não sujeito passivo. Eu não ficava apenas indicando ou apenas orientando o projeto. Eu participava ativamente de dentro do projeto. Isso é uma coisa muito importante e nós já mencionamos em aulas anteriores da importância de se educar pelo exemplo. Nunca se educa pela palavra, sempre pelo exemplo. E isso serve para pais, para professores, para educadores de modo geral, toda a comunidade. E muitas vezes também eu tive a grata surpresa de perceber que as famílias estavam participando do projeto e também estavam entrando na escolha de livros e também estavam procurando livros para ler sobre os seus assuntos preferidos. E algumas vezes também aconteceu de alguns pais acabarem fazendo parte do grupo do projeto, de também querer apresentar o que eles haviam feito. Aí vem a leitura do livro propriamente dita, paralelo àquela pesquisa toda que eu já falei para vocês, e a pesquisa sobre o autor. Isso é muito importante, você ir pesquisando o autor. Durante a leitura do livro, você vai conhecendo melhor o porquê que ele escreveu aquele texto. Você vai conseguindo interpretar mais. Lembra na aula de interpretação de texto, quando eu falei sobre a importância de você ter várias fontes de conhecimento e conhecimentos prévios para poder fazer uma interpretação melhor. Vale aqui muito o conhecimento do autor, saber sobre a sua biografia, tá? Vai auxiliar bastante no processo de interpretação do texto. Durante essa leitura, nós podemos ir fazendo o fichamento e eu gostava de deixar cantos na sala, no mural, na lousa, em diversos painéis, aonde eles pudessem ir colocando suas dicas e suas anotações, referentes a enredo, a ambiente, a personagens, ao vocabulário. Lembra na aula anterior de interpretação de texto que eu falo que você tem que saber exatamente o significado de cada palavra para que você possa interpretar o texto de maneira correta. Muitas vezes nós não conseguimos entender e interpretar o texto porque nós não entendemos o vocabulário. Então, eu sempre incentivei muitos meus alunos a anotarem as palavras que não sabiam o significado e procurarem o significado da mesma no dicionário. E aí, durante esse projeto de leitura, eu fazia um banco de palavras novas. Então, num determinado lugar da classe, eu deixava um espaço para que eles fizessem anotações diárias ou semanais de palavras novas que eles haviam aprendido. E aí eles compartilhavam com o grupo sobre essas palavras e o significado das mesmas. E aí você pode fazer jogos, brincadeiras, trabalhar muito com sinônimos, antônimos, que também ajudam a fazer essa interpretação de texto. Quando você coloca um antônimo, às vezes, na frase, você muda totalmente o significado dela. E aí você passa a entender realmente o que o autor quis dizer. Porque se você colocou exatamente a ideia contrária, você consegue perceber qual é a ideia dele. Clímax, uma coisa muito importante de trabalhar com as crianças desde cedo. O clímax da obra. Qual é o ponto alto? Porque é a partir dele que toda a obra vai se desenrolar, vai desenrolar o seu desfecho. E é ele que vai fazer com que você compreenda toda a obra, né?
Esses, gente, são alguns levantamentos que eu posso fazer, mas como eu falei no começo, é um projeto aberto. A partir da necessidade que você vai percebendo nos seus alunos, que você vai percebendo no grupo, que às vezes você mesmo vai percebendo e vai tendo essa necessidade de explanar, você vai colocando e você vai trabalhando. Começar a definir com as crianças como será a mostra do projeto. Falei na aula anterior de escrita que nós todos somos muito vaidosos, nós gostamos de mostrar o que nós produzimos. Qualquer que seja a nossa produção, nós gostamos de mostrar ao público, né? Nós queremos mostrar o que nós produzimos e queremos uma devolutiva do que, qual é o resultado dessa produção. Ninguém faz uma produção para colocar na gaveta e esquecê-la. Então, é importante começar a definir como nós vamos apresentar essa produção toda que nós vamos fazer. Isso é importante que seja com as crianças e que parta das crianças. Não adianta eu chegar com um lindo projeto de fazer um lindo teatro se o meu grupo é musical e não é dramático. Ou se o meu grupo é extremamente plástico, mas ele não é verbal. Então, é muito importante que se perceba as características do grupo e as características individuais do grupo para que se monte o projeto. E é importante que, nesse processo, as crianças tenham participação absoluta, protagonismo e autonomia. E que, dentro do possível, as ideias sejam respeitadas e, da melhor maneira possível, elas sejam postas em prática, tá? Porque não há nada mais desagradável do que eu ficar imaginando um projeto, uma amostra, e chegar no dia, a maioria das pessoas teve a sua ideia aprovada e a minha não. Então, vamos dar essa liberdade e vamos tentar fazer com que todos possam colocar em prática aquela ideia que se teve. Algumas propostas de apresentação. Isso também pode ser feito de maneira virtual nesses tempos de isolamento social que nós estamos vivendo. Eu tive o cuidado de, quando eu montei esse rascunho de projeto, de colocar todas as possibilidades que possam ser feitas presencialmente e virtualmente. Então, algumas propostas: dramatização, representação plástica, representação musical, reescrita da história com alterações pessoais. Então, você vai reescrever a história e vai fazer as alterações que você não gostou na história, que não era aquela sua expectativa, então você tem essa oportunidade de reescrevê-la. Debate sobre as leituras para trocas de ideias, conhecimentos e descobertas. Uma coisa importante também que eu esqueci de falar anteriormente é todos os dias, se não todos os dias, pelo menos 2 vezes na semana, fazer a leitura espontânea oral. Cada um do trecho do livro que está lendo e de que chamou atenção ou de que mais lhe encantou. É muito importante que se treine essa apresentação para o grupo da leitura oral. E é muito importante que o grupo aprenda a respeitar as dificuldades e as carências de quem está lendo, tá? E também elogiar as habilidades que o outro tem. Às vezes o aluno lê lentamente, mas ele tem uma entonação muito boa. Ele lê um pouco mais silabado, mas ele consegue dar uma interpretação, uma dramaticidade para aquilo. Então, é muito importante. E sempre deixando livre, sem a interferência de ninguém, nem das crianças e nem dos adultos. Depois da leitura, no momento coletivo, se faz as correções de maneira geral, nunca apontando diretamente
para a dificuldade de determinados alunos. E não deixando que o grupo faça isso também. E essa troca, ela pode ser feita não só com o grupo do ano, mas tentar organizar um momento em que todos os grupos de diversas faixas etárias estejam presentes e façam essa troca de leitura, de conhecimento, de percepções pessoais sobre a leitura, de opiniões, né, do que está achando dessa leitura. Muito importante. Depois, preparar a mostra literária. Então, definir com as crianças as datas, o local e a organização. Uma coisa que eu gostava muito de fazer com os pequenos é fantoche dos personagens para que eles fizessem dramatizações espontâneas sobre a história. É uma coisa prazerosa que você trabalha diversas habilidades, você trabalha habilidades de interpretação de texto, de coordenação motora manual, coordenação motora visual, você trabalha seus sentimentos e suas emoções, e você tendo o fantoche, o dedoche, você também tem um apoio para aquele aluno mais tímido que não quer se expor de uma maneira tão aparente, se colocando através do fantoche. Máscaras também auxiliam muito aos alunos mais tímidos. E é uma maneira de ir superando essa timidez, essa vergonha de se falar em público, que é uma coisa tão corriqueira, infelizmente, em nossas salas de aula e que deve ser sanado desde pequeno. E, por último, a apresentação do projeto. Então, combinou-se com a turma qual é o local, a data, a maneira. Você pode apresentar virtualmente. Eu tive a oportunidade, durante esse ano, de observar muitos colegas fazendo apresentações de sarau, de roda de leitura, de dramatização dos alunos de maneira virtual. Hoje em dia, existe essa possibilidade, né? Então, é um recurso. Às vezes, mesmo presencial, por que não gravar e apresentar num telão? Eles adoram, né? Colocar no YouTube, aí pede para as famílias compartilharem e curtirem. Eles amam o universo atual deles e mostrar que você pode fazer isso de maneira positiva, que não é de todo ruim. Aquilo que foi dito lá no começo, existem muitos materiais, existem muitos recursos. São todos bons? São todos ruins? Aos positivos, aos negativos? Vamos pegar o positivo de cada um e tentar mostrar o que não é tão positivo assim, ou o que é negativo, e tentar sanar isso. Depois da apresentação do projeto, né, finalizou-se o projeto, apresentou, tal, é necessário fazer um fechamento. Todo projeto, toda reunião, existe uma avaliação. E eu gosto muito de trabalhar com os alunos a autoavaliação. Então, como foi isso para você? O que isso acrescentou no seu desenvolvimento? O que isso acrescentou no seu conhecimento? Você gostou? Por quê? Você não gostou? Por quê? O que você gostaria de fazer diferente da próxima vez? Essa retomada inicial do projeto para a finalização e você checar se os objetivos foram cumpridos, como foram cumpridos, foi satisfatório, não foi, é importantíssimo que se faça junto aos alunos, para que eles percebam e que possam corrigir e melhorar no próximo projeto. Por mais que seja maravilhoso, que todo mundo aplauda e peça bis, a gente sempre sabe que houve falhas que poderiam ser sanadas. Determinadas atividades, determinadas ações que podem ser melhoradas e para fazer um outro
projeto já com um respaldo do que deu certo e do que não deu. Às vezes também o que deu certo nesse não vai dar certo num outro, e vice-versa. Para isso, precisamos sempre estar fazendo essa autoavaliação de tudo que fizemos. Na verdade, essa autoavaliação, eu não gosto de fazer só no final também, não. Eu gosto de fazer durante o projeto. À medida que vai se caminhando, já se vai autoavaliando para saber onde eu tenho que melhorar, o que não está funcionando, que eu tenho que mudar, e o que pode continuar a ser feito da maneira que está sendo feito. Aí entra a função da escrita de uma maneira muito objetiva. É fazer os registros escritos dessa experiência. Para os alunos autônomos, já na escrita, na leitura, eu gostava de pedir um registro e um relatório individual. Para os que ainda estão trabalhando no processo de letramento e de escrita individual, podemos fazer coletivamente. E trocar depois informações dos mais novos com os mais velhos. E depois fazer uma compilação e um texto coletivo, fazendo o fechamento total do registro deste projeto. Bom, gente, como eu falei no início, é um rascunho, um esqueleto de projeto, do qual eu já trabalhei muitas vezes, fiz muitos projetos nesse sentido, e funciona muito prazerosamente, e eu espero tê-los ajudado, e espero que nesse próximo ano de 2021 a educação tenha um avanço e uma melhora em vários sentidos. Eu penso que nós, professores, possamos trabalhar de uma maneira mais suave do que foi esse ano, e espero que esse projeto possa auxiliar diversos colegas, estudantes e profissionais a incentivar mais a leitura, a incentivar mais a escrita, e que esse seja apenas um pequeno ponto de partida, que ele expanda e ainda se desenvolva ao longo dessa caminhada educacional. Aguardo vocês com sugestões, opiniões, comentários, críticas, e até uma próxima e breve aula, ok? Um beijo a todos e até mais.